Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui em um quadro que ainda não tem nome. É o Tempos React. Não é isso aí, Mac? Vamos fazer uma reação de um vídeo hoje? Vamos. Tempo React está bem cheio de estrangeirismos, né? O Tempos Reage. Tempos responde. É um programa sem nome, Chico. É, isso aí, o programa sem nome. Hoje o nosso objetivo aqui é fazer a análise de um vídeo que vai falar de um assunto que discutimos recentemente no nosso último episódio, os 70 anos do suicídio de Getúlio Vargas. É importante a gente ressaltar que esse vídeo que a gente vai trabalhar aqui hoje, ele está sendo feito aí numa linguagem totalmente voltada, né, para as redes sociais, com o objetivo de divulgação. Nós não temos aqui nenhuma pretensão de nos colocarmos como os donos da verdade ou os guardiões de uma versão oficial da história. Longe disso, sabemos que a história é um campo de diversos debates, mas a gente está aqui para trocar algumas ideias sobre o tema que vai ser abordado no vídeo e também fazer algumas problematizações que a gente acha válido, não é isso, Mac? Perfeito, Chico. É isso aí. Acho que a gente pode assistir o vídeo todo. Depois a gente volta comentando algumas partes, não é isso? Isso aí. Então vou colocar aqui para tocar. Sabia que o suicídio de um dos nossos presidentes atrasou a nossa ditadura militar? O Brasil já teve mais de um ditador, e um deles foi o nosso político mais famoso de toda a história, Getúlio Vargas. Que não só era muito amado, como perseguia sua oposição e passou mais de 15 anos fazendo propaganda política dele mesmo. O nome dele ainda tá na sua carteira de trabalho. Já tinha setores das Forças Armadas que há décadas estavam querendo tomar o poder. E nem bobo. Antes de morrer, ele escreveu uma carta. Uma carta. Basicamente falando que ele estava morrendo pelo povo brasileiro, que tudo foi armado contra ele e que ele deixava a vida para entrar na história. Getúlio Vargas conseguiu fazer o que ninguém antes fez. Ele colocou o suicídio dele como um assassinato. A população ficou revoltada e tomou as ruas. Paralisaram fábricas, fizeram passeatas. O Brasil parou com a morte de Getúlio Vargas. E eu tô falando de uma forma bem simplista. E os militares perceberam que se eles dessem o golpe, uma guerra civil ia se instaurar. Então eles tiveram que aquietar o fecho. E foi só 10 anos depois, com a Marcha da Família, com Deus pela Liberdade, quando a população literalmente pediu um golpe de Estado, que os militares foram lá e fizeram. E hoje é consenso entre os historiadores que o suicídio de Vargas atrasou a nossa ditadura militar. Se você quiser saber mais sobre isso e uma análise detalhada de cada palavra da carta de suicídio, recomendo você comprar o meu curso. Acho que até aqui tá bom, né, Mac? Tá bom, tá bom. Tá Ô, suficiente. Chico, sabe o que eu imaginei aqui? O quê? Você gra... A gente gravando um programa assim, você fazendo a barba, pedindo. É, tá vendo? Isso aí é um pouco da linguagem das redes sociais. Ela tá ali num tom de Ela é genial, descontração. né? Convenhamos. É, É uma comunicadora extraordinária, tá doido. sim. Haja habilidade, né, para você fazer aí duas coisas ao mesmo tempo. Isso aí é admirável E mesmo. tocar nessas questões tão densas, né? E assim, de maneira tão Natural. bem-humorada, natural, né? Isso. Realmente impressionante. Pois é, vamos então aqui retomar que logo de cara a gente já tem uma coisa para problematizar aqui. Vou fazer a pausa no momento. Sabia que o suicídio de um dos nossos presidentes atrasou a nossa ditadura militar? O Brasil já O suicídio de um dos nossos presidentes atrasou a ditadura militar. Mac, aqui tem um pouco daquela ideia de que a morte de Vargas teria atrasado o golpe de 64 em 10 anos. A gente discutiu no último programa que, de fato, havia um golpe ali em curso, Vargas muito pressionado, o suicídio dele desarticula o golpe em curso. Mas daí a falar de que adiou a ditadura de 64 já é uma distância grande, né? É muito diferente. Eu acho que no final do vídeo ela volta a falar isso, né? E aí ela fala expressamente que adiou por 10 anos, enfim, se adiou a ditadura de 64, adiou por 10 anos. Atrasou, ela usa o termo atrasou. É, é um negócio muito complicado, né, Chico? Aqui a gente pode olhar para essa frase, para essa ideia, a partir de duas perspectivas. Uma mais do método, vamos dizer assim, do historiador, e a outra em relação ao conteúdo. A história do Brasil naquele período, de 54 a 64. Sobre o método, como eu disse,
há um problema sério aí, que é o que nós chamamos de teleologia. Você parte do resultado de um fato já estabelecido, no caso, a instauração do regime militar, e começa a explicar as ações, os pensamentos, as ideologias, as intervenções dos personagens históricos anteriores à luz desse fato posterior. Então, o futuro já está dado. E aí é muito complicado, porque, obviamente, a história é um fluxo, né, de acontecimentos no tempo, no espaço. Não dá para você fechar dessa maneira. Né? Eu já sei o resultado e eu vou analisar tudo à luz desse conhecimento que eu já tenho. Como eu citei praticamente o Mark Bloch, né, esse tipo de afirmação é, digamos, o anti-ofício do historiador. E aí basta dizer, as pessoas que estavam vivendo ali, né, naquele período, naquele lugar, no caso o Brasil, naquele período dos anos 50, claro, eles não sabem, ninguém nunca sabe o que virá pela frente. Né? Não dá, Chico. Realmente, do ponto de vista técnico, é problemática a frase. Está equivocado. Pois é, e tem outros problemas aí, além dessa teleologia, que um de ordem econômica, né, que tem a ver com a conjuntura que vai ser aí da morte de Vargas até 64, e também um de ordem da própria organização dos militares, né, que eles vão se preparar melhor, vão se organizar para depois, em 64, terem condições de consumarem o golpe. Você poderia comentar um pouco esses dois fatores? Esse de ordem econômica, que se altera ao longo da conjuntura, e as próprias Forças Armadas, como é que eles vão se organizar para depois, em 64, consumar o golpe? Então, aí, esses elementos que você apontou compõem o que eu chamava de o problema do conteúdo da afirmação, que é você desconsiderar as mudanças que ocorrem no Brasil durante 10 anos. 10 anos, aliás, bem complexos. Basta dizer que no meio desse percurso está o quinquênio de Juscelino Kubitschek. Então, se a gente fechar a questão em duas temáticas, a título de exemplo, como você colocou, as transformações da economia e nas Forças Armadas, a gente já percebe o tanto que a afirmação é problemática. É assim, Chico. Para isso ter sentido, você teria que imaginar a seguinte situação. No dia 24 de agosto de 54, após a notícia do suicídio de Vargas e as reações ali, né, traumáticas, todas aquelas pessoas entraram num sono profundo e acordaram em março de 64. E aí deram o golpe, né? Aconteceu o golpe. Porque fazendo isso, a frase tem sentido, né? Agora, o que esse procedimento faz? Você elimina a variável mais importante para o historiador, para a análise da história, que é o tempo. E se eu tiro o tempo, eu tirei a história, né? Matou a história, uai. Mas se a história é o estudo das ações do homem no tempo, podemos dizer, no espaço, tirou o tempo, tirou a história. E aí a gente vê isso concretamente em várias áreas. Vou pegar essas duas que você falou. O Brasil passa, de alguma maneira, a América Latina toda, por uma grande transformação neste período que o Fernando Henrique Cardoso e o Enzo Faleto, dois dos autores que divulgaram, né, a chamada teoria da dependência, uma das vertentes dela, eles apontam como que a economia brasileira se integrou, durante esses 10 anos, à economia internacional. E, na verdade, a dinâmica econômica internacional se alterou, que a gente habitua a chamar de a divisão internacional do trabalho, né? Aquela divisão de funções, vamos dizer assim, entre nações. Então, aquela lógica de países exportadores de artigos primários e importadores de industrializados, ela se altera. A periferia se industrializou.
Então, quando nós chegamos nos anos 60, a ideia de um empresariado brasileiro mais nacionalista, disposto a até apoiar governos com a pauta que hoje chamamos de populismo, alguns chamam de populismo, outros de trabalhismo, a divisão dessa burguesia brasileira em nacionalistas e internacionalistas, em 60 é difícil dizer isso. Tamanha integração das classes sociais, da economia brasileira no circuito internacional. Os autores que eu citei, Fernando Henrique e o Faleto, usam um conceito que é lapidar para isso. É a internacionalização do mercado interno. Outra frase deles, o interno é externo e o externo é interno. Então, mudou toda a dinâmica econômica. E poderíamos falar da dinâmica demográfica, diversas outras. Na questão militar, resumindo aqui, né, há muita controvérsia também sobre as Forças Armadas, mas há uma ideia muito difundida de que, por muito tempo, isso aparece, por exemplo, no Alfred Stepan. Por muito tempo, os militares faziam uma intervenção cirúrgica, pontual, na política e retornavam à caserna, né? Devolviam o poder aos civis, ou permaneciam no poder, mas sob a liderança dos civis. Então, os militares fariam intervenções não duradouras. Porque eles não se viam naquele papel de governantes, porque eles não estariam preparados, enfim. O João Roberto Martins Filho critica essa teoria, né, do poder moderador que intervém, restabelece a ordem, devolve, que aparece no Alfred Stepan. Porém, apesar dessa divergência, há um consenso não, há uma visão muito disseminada entre os estudiosos de que o padrão de organização das Forças Armadas em 60 é muito distinto do que era nos anos 50. Durante 10 anos, ou mais ou menos isso, né, as Forças Armadas se integraram à sociedade civil. Os circuitos, né, sociedade civil, campo militar, são cada vez mais fortes. E aí, os militares em 60, 64, estão muito mais organizados, preparados para uma intervenção duradoura. Então, as Forças Armadas de 61, de 64, não são as mesmas de 54, em síntese. Excelente. Isso aí só para a gente pensar em dois aspectos que ajudam a desconstruir essa ideia, né? Agora vamos continuar vendo o vídeo aqui para discutir outros pontos. Teve mais de um ditador, e um deles foi o nosso político mais famoso de toda a história, Getúlio Vargas, que não só era muito amado, como perseguia sua oposição e passou mais de 15 anos fazendo propaganda política dele mesmo. O nome dele ainda está na sua carteira de trabalho. Já tinha setores das Forças Armadas que há décadas estavam querendo tomar o poder. Os militares já estavam prontos para dar um golpe de Estado e parecia que o Getúlio Vargas não tinha outra opção. Mas ele decidiu tomar conta do próprio destino e foi de arrasta para cima. Mas ele não é inocente e nem bobo. Antes de morrer, ele escreveu uma carta. Basicamente falando que ele estava morrendo pelo povo brasileiro, que tudo foi armado contra ele e que ele deixava a vida para entrar na história. Getúlio Vargas conseguiu fazer o que ninguém antes fez. Ele colocou o suicídio dele como um assassinato. A população ficou revoltada e tomou as ruas. Paralisaram fábricas, fizeram passeatas. O Brasil parou com a morte de Getúlio Vargas. E eu tô falando de uma forma bem simplista. E os militares perceberam que se eles dessem o golpe, uma guerra civil ia se instaurar. Então eles tiveram que aquietar o trecho. E foi só 10 anos depois, com a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, quando a população literalmente pediu um golpe de Estado, que os militares... Para aí, Chico. Aí, a população literalmente pediu um golpe de Estado, ela está se referindo à Marcha da Família com Deus pela Liberdade, então ela coloca aí como uma generalização excessiva, que é bem perigosa, né, para dizer que no momento em que você tem as manifestações pré-64, aquilo exprimia toda a opinião pública. Né? Aquilo que a gente dizia, né? Um vídeo curto, imagina o desafio dela, falar tanta coisa num vídeo tão pequenininho. Mas a gente está analisando aqui apenas este vídeo, né, Chico? Não o trabalho da Débora, enfim. Esse material apenas. Essa frase, tomando essa frase sozinha, né, ela é muito problemática, porque a expressão "a população" inclui todo mundo. E o Brasil estava muito dividido em 60. É verdade que a Marcha da Família com Deus pela Liberdade
em março de 64, pede um golpe, não, eles pedem intervenção, nós chamamos de golpe, né? Eles pedem intervenção dos militares, isso é inteiramente correto. Mas ali é um setor da sociedade brasileira. Né? Dias antes, teve um outro setor bem expressivo, que foi as ruas, o famoso comício do 13 de março, apoiar João Goulart. E podemos dizer com total segurança, a grande maioria não saiu de casa. Então, você tem pelo menos 3 grandes setores da sociedade brasileira. Né? Aquele que ficou em casa, não sabemos qual é a posição. Os que foram à rua a favor de Goulart e os que foram contra. E aí há boas discussões, né, sobre os índices de aprovação ao governo Goulart, os índices de aprovação às primeiras medidas do regime instaurado em 64. E no primeiro caso, Chico, as pesquisas hoje já divulgadas mostram que o governo Goulart era muito aprovado. Os índices de popularidade eram bem elevados. Então, aí é preciso relativizar essa afirmação de que a população foi à rua pedir o golpe. Uma parte dela foi. Qual o tamanho dessa parte? Aí é uma boa discussão. Beleza, vamos dar sequência aqui, então. Eles foram lá e fizeram. E hoje é consenso entre os historiadores que o suicídio de Vargas atrasou a nossa ditadura militar. Hoje é consenso entre os historiadores de que o suicídio de Vargas atrasou a ditadura militar. Essa é uma frase também bem problemática, né? Consenso entre os historiadores é uma coisa difícil de se afirmar. Você se lembra de algum tema acerca do qual existe um consenso entre os historiadores? Não, você me pegou desprevenido aqui também, mas é difícil, né? Encontrar aí. Eu não lembro. A história é justamente isso, né? As várias interpretações historiográficas, os debates, isso que também torna a área do conhecimento tão rica, né? E no caso aí, como é que eu vou dizer? É interessante ela falar hoje, né? Hoje é consenso. Tem vários problemas aí. Primeiro, o que nós acabamos de dizer, né? Eu não consigo imaginar nenhum tema acerca do qual há consenso. Um tema, assim, denso, não é um fato isolado. Lula chegou à presidência em 2003. Não há nenhuma divergência, é um dado objetivo. Né? Agora, como interpretar essa chegada de Lula à presidência? Aí o consenso? Nunca teremos consenso. E quando ela usa o termo hoje, aí eu achei ainda mais complicado, porque se em algum momento essa ideia foi ventilada, e eu confesso não ter encontrado, não me lembrar de nenhum autor específico, historiador defendendo isso, mas isso aparece na linguagem de jornalistas, de outras pessoas, mas historiadores, realmente, eu não me lembrei de nenhum. Mas eu dizia, se isso já foi ventilado em algum momento, no presente, menos ainda. Não vejo isso. Então, o hoje é ainda mais arriscado. A rigor, Chico, eu diria que se nós fôssemos obrigados a usar a palavra consenso neste raciocínio, é mais provável, ou menos difícil, falar que o consenso seria de que essa afirmação não tem fundamento. Qual a afirmação? De que o suicídio adiou ou atrasou a ditadura por 10 anos. Por tudo aquilo que nós já falamos. Que é uma afirmação tentadora, né? Dá vontade de falar isso, né? Porque são grupos que, de alguma maneira, são semelhantes, são problemas que afetam o Brasil em 54, afetam em 65, mas não dá para descartar, não dá para cair na teleologia, como eu falei, e não dá para descartar 10 anos de história. É isso aí. Por isso que a gente veio aqui também fazer esse vídeo, para trazer a nossa perspectiva, né? Não era para durar 20 minutos, não, né? Mas você conversa demais, Chico. O debate é longo, você vê, alguns temas, por mais que no vídeo dela apareçam ali de relance, dão aí aulas de história bem profundas, então é preciso debater com cuidado mesmo, né? Então, Mac, gostou de fazer esse quadro aqui do React? Vamos voltar para fazer mais? Vamos, podemos pensar. Tira o vídeo dela aí. Vou tirar aqui. Aí.
Como é que é a ideia? Fazer mais reacts, mais reações. Vamos pensar na ideia, né? Vamos primeiro descobrir o nome para o quadro. Vamos chegar num consenso. Treinar, fazer barba aí enquanto grava. Tem alguns desafios. Tá certo. Então a gente vai ficando por aqui. Valeu. Quem sabe a gente aparece aí num outro momento para reagir mais e espalhar a palavra da história, porque o nosso podcast, né? O próprio nome já diz, é um combate pela história. Tamo junto. Você falou bonito demais agora no final. É. Um abraço. Um abraço, valeu.